Olá, pessoal! Iremos falar sobre um médico muito importante que é conhecido como o pai da medicina. Ele se chama Hipócrates. Iremos falar sobre a sua origem, onde nasceu, quem foram seus pais, onde passou seus últimos dias. Iremos falar sobre a sua vida acadêmica na área da medicina, onde ele organizou uma norma que mostrava como o paciente poderia ser curado. Vamos falar da sua influência na filosofia, as suas descobertas na área da medicina, os seus livros que ajudaram a compreender melhor as doenças. E vamos finalizar com o seu famoso juramento, o juramento de Hipócrates, que ao passar dos anos foi sendo adaptado para os nossos dias atuais e é declamado até hoje pelos formandos na área de medicina. Então vamos conhecer este grande homem que com suas habilidades e conhecimentos mudou toda a história da medicina. Biografia do pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates, filho de Heraclides e Fernareta, nasceu no ano de 460 a.C. e morreu no ano de 377 a.C. e é considerado o pai da medicina ocidental. Seu nascimento ocorreu em uma cidade localizada numa ilha da costa da Ásia Menor, chamada Cós. Dentro de sua família, a prática da medicina e da magia era uma tradição que já percorria gerações e, por esse motivo, era considerado um asclepíade. Hipócrates morreu no ano de 377 a.C. e foi sepultado na cidade grega de Larissa, localizada na Tessália. Seu túmulo foi por muito tempo visitado por peregrinos e venerado por habitantes de todo o mundo. Para alguns historiadores, Hipócrates jamais existiu. Contudo, Platão foi um daqueles que relatou as inúmeras viagens de Hipócrates pelo mundo com o objetivo de ensinar arte médica. A escola de Hipócrates na ilha de Cós sucedeu provavelmente à estabelecida no século VI a.C. pelo matemático grego Tales. A escola ensinava, além dos princípios da medicina, as relações pessoais adequadas entre médico e pacientes. Antes Hipócrates do exercício da medicina, estavam na mão do sacerdote Esculápio, o deus grego, o romano da cura. Via-se a doença como resultado da zanga dos deuses com os homens. Os doentes iam ao templo Esculápio em busca da assistência dos sacerdotes. Hipócrates negava os poderes curativos dos deuses. Hipócrates pertencia a uma família de prestígio que durante gerações dedicou-se à prática da medicina e da magia. Dizia a tradição que ele descendia dos deus grego e romano da cura Esculápia. Contribuições do Hipócrates na medicina. Procurou basear a medicina na experiência clínica, introduzindo um tipo de racionalidade lógica e rompendo, deste modo, com a prática na medicina da sua época, que apoiava na magia e na religião. Hipócrates ensinava que o médico deve observar cuidadosamente o paciente e registrar os sintomas da doença. Deste modo, organizou uma norma que mostrava como o paciente poderia ser curado. Uma das suas mais célebres contribuições foi a teoria dos humores. A filosofia de Hipócrates. Os métodos que foram desenvolvidos na Grécia Antiga por Hipócrates são da filosofia. Assim como a filosofia se distanciou dos mitos e da medicina, também se distanciou dos sacerdotes por busca de respostas. E através dos métodos filosóficos e da busca do conhecimento, a medicina grega formou sua própria entidade. Antes disso, as pessoas buscavam cura uma nas outras. A medicina e a ciência como pesquisa foi impulsionada pela filosofia da natureza grega, que conseguiu formatar um sistema
de teorias que apoiavam as pesquisas científicas recém-nascidas na medicina. Hipócrates era chefe da escola Cós. Ele tinha admiração de Platão e Aristóteles, a quem o influenciou. Em seu nome foram transmitidas todas as obras de sua escola. Hipócrates e suas descobertas. Hipócrates estabeleceu processos para observar o doente, dando atenção ao aspecto dos olhos e da pele, à temperatura do corpo, ao apetite e à eliminação de resíduos. Insistia na tomada de nota diariamente e mantinha um mapa médico sobre o progresso do doente. Observou os efeitos do clima e as mudanças de estação nas diversas doenças, como, por exemplo, a maior frequência de resfriado no inverno. Ele considera que as doenças resultam do desequilíbrio entre o que denominou doutrina dos 4 humores: o sangue, a fleuma, estado de espírito, a bilis amarela e a atrabile, bilis negra. Para ele, todo o corpo traz em si os elementos para a sua recuperação. Hipócrates, ele escreveu em torno de 70 obras. Algumas delas são consideradas muito importantes, como o aforismo da medicina antiga, da doença sagrada. Entre outros, segundo ele, as doenças durante um certo tempo evoluem de forma silenciosa até alcançar seu momento crucial, chamado crise. Momento em que a doença se define rumo à sua cura, ou não. Ele disse: o bom médico deve identificar um momento oportuno e agir. Ele reconheceu algumas doenças como tuberculose, malária, histeria, luxações e fraturas. Seus tratamentos eram massagem, dietas, ventosa e sangria, ervas medicinais. O juramento de Hipócrates. Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência, penetrando no interior dos lares. Meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que me forem revelados, os quais terei como preceito de honra. Nunca me servirei da profissão para corromper os costumes e favorecer o crime. Se eu cumprir este juramento com fidelidade, goze eu para sempre a minha vida e a minha arte da boa reputação entre os homens, se eu infligir o dele me afastar, suceder-me contrário. Eu prometo solidamente consagrar a minha vida a serviço à humanidade, voltarem aos professores respeito e gratidão. Devido vou praticar a minha profissão com ciência e dignidade. Saúde dos meus pacientes será prioridade em qualquer circunstância. Eu respeitarei os segredos que depositaram em mim, mesmo depois que o paciente tenha morrido. Manterei de todas as maneiras alcançar a honra e os membros médicos. Meus colegas serão os irmãos. Eu não vou permitir consideração de idade, doenças, deficiências, religião, origem étnica, gêneros, raças, ligações político, nacionalidade, orientação sexual, condição social,
qualquer fator interferir entre meu dever com meu paciente. Eu vou manter um máximo de respeito pelo conhecimento, pela vida humana, não meu conhecimento médico violar o direito à liberdade civis, mesmo. O juramento hipocrático é um texto milenar, o qual se acredita que tenha sido escrito por Hipócrates, considerado o pai da medicina ocidental por volta do século V a.C., na língua original grego-jônico. Ele é recitado em uníssono por formandos do curso de medicina e tem por objetivo ser a expressão pública de que os novos médicos se comprometerão durante toda a sua carreira a praticar honestamente a medicina. Alguns são críticos à manutenção do juramento nas cerimônias de formatura dos médicos nos dias atuais, alegando que outras profissões não realizam juramentos, como se estivessem seguindo um sacerdócio, sendo totalmente inadequado. Este juramento passou, com o decorrer dos anos, diversas adaptações para a realidade mundial. Desde o final da década de 40, este texto é frequentemente revisado e modernizado pela Declaração de Genebra e legitimizado pela Associação Médica Mundial. A atualização mais recente foi divulgada no ano de 2017, preservando os princípios bioéticos do juramento original. Podemos concluir que Hipócrates dedicou a sua vida com o único propósito de estudar o ser humano como um todo, o seu estado físico e o seu estado mental, buscando como médico métodos que ajudariam a recuperação do seu paciente nas suas enfermidades. Deixou o seu exemplo para os médicos e para os futuros médicos que o tratamento humanizado, isto é, se importar com o seu paciente, contribui bastante para a sua recuperação. O seu discurso encoraja os futuros médicos a preservar a saúde do seu paciente. Em seu juramento que fala, exercer a arte da cura. Com isso, finalizamos a trajetória de vida deste grande médico, ou melhor dizendo, deste pai, que ajudou o mundo da medicina a compreender melhor o ser humano.